ele está trabalhando, ele coloca o barro em cima de uma madeira, em cima de uma tábua, e com a sua mão esquerda ele vai moldando. E às vezes nós pensamos que ele vai moldando com as duas mãos, mas com a mão esquerda ele molda e com a mão direita ele segura. O que eu quero dizer para você nesta noite? Que com a mão esquerda Deus está te moldando e com a mão direita Ele está te abraçando e está dizendo assim: meu filho, não temas porque eu estou contigo. Meu filho, não desanime porque ainda não chegou o tempo. Meu filho, não pare porque ainda não é chegada a hora. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, no decorrer do versículo, Deus diz assim, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de cozer. Ou seja, se ainda não aconteceu na tua vida, é porque não é o tempo do Senhor. Se ainda as bênçãos de Deus não chegou na tua vida, é porque Deus está te moldando, Deus está forjando o teu caráter, Deus está te moldando para que você possa resistir, para que você possa aguentar a bênção que Ele tem na tua vida. Voltando para a mensagem. Aleluia. A segunda chamada genealógica, a segunda origem é a origem nominal. Deus, quando quer escolher alguém, imagino eu que ele vá no livro de Isaías, no capítulo de número 46, quando ele diz a Ciro: Ciro, a quem te chamei, a quem te elegi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, mais uma vez eu digo, o nome que você tem foi Deus quem te deu. Como isso? Lá no livro de Lucas, capítulo de número 1, do verso 10 em diante, Deus aparece em forma de teofania. Teofania nada mais é do que Deus na forma de anjo. Deus aparece no templo, no santuário. E quem estava dentro do santuário orando ao Senhor era Zacarias. Zacarias, por sua vez, era o sacerdote real. Zacarias estava dentro do templo oferecendo o sacrifício vivo a Deus. Zacarias estava dentro do templo oferecendo o sacrifício ao Senhor. E na mesma hora o anjo do Senhor lhe aparece e diz a ele que ele teria um filho. Mas como, se Zacarias já era avançado na idade e sua esposa, sua mulher Isabel, também já era avançada na idade? Mas Zacarias não acreditou na promessa de Deus. Zacarias não creu no que Deus estava lhe dizendo. Zacarias não acreditou no que Deus estava lhe falando. E Deus então diz a ele assim: Zacarias, tu ficarás mudo durante 9 meses. Tu ficarás mudo durante a gestação da criança. Passou-se 9 meses, a criança nasceu, sua mulher Isabel concebeu ao filho. E então as pessoas correram a Isabel e perguntaram: qual será o nome da criança? Isabel disse: será chamada de João Batista. Mas quando Deus estava dentro do templo, Deus disse a Zacarias: colocarás o nome desta criança de João Batista. Passou-se o tempo e as pessoas perguntaram: Isabel, qual será o nome da criança? Isabel então disse: será chamada de João Batista. As pessoas intrigadas olharam para ele e perguntaram: mas como? Na tua família não existe ninguém com este nome? Na tua descendência não existe ninguém que chama-se João Batista? Então disseram: vamos perguntar a Zacarias. Correram então e foram até Zacarias e perguntaram: Zacarias, qual será o nome da criança? Imagino no sentido figurado, Zacarias aqui mudo, não sabia falar ainda, porque Deus tinha dito a ele que ele ficaria mudo. Então ele em sinais pede uma tábua, pediu que trouxessem uma tábua. Trouxeram então a tábua até Zacarias. Zacarias catou aquela tábua e começou a escrever o nome da criança. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Sabe por que as pessoas ainda não valorizam o teu ministério do louvor? Sabe por que as pessoas ainda não acreditam no ministério da pregação que Deus te deu? Sabe por que as pessoas apontam para você, te julgam, diz que você não é capaz, diz que você não vai chegar a lugar nenhum? Sabe por que as pessoas olham para você com olhares tortuosos? Sabe por que as pessoas te julgam? Sabe por que as pessoas não acreditam em você? Sabe por que as pessoas não acreditam no ministério de missão que Deus te deu? Sabe por quê? Porque as pessoas ainda não leram o teu nome na placa. O que eu quero dizer para você nesta noite? Quando Zacarias catou aquela placa e virou a placa, todos leram o nome que estava escrito. O nome que estava escrito era João Batista. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Deus vai pegar a placa com o teu nome escrito e Ele vai fazer assim. Ele vai virar a placa e sabe o que vai acontecer? Até o teu inimigo, até aquelas pessoas que não acreditam em você, vai ler o teu nome. Sabe por quê? Porque foi Deus que escreveu, foi Deus que está escrevendo a tua história, é Deus que te escolheu, é Ele que te chamou. Não importa a situação, não importa o problema, Deus te chamou e o teu inimigo vai ter que te aplaudir de pé, porque é Deus na tua vida. Não interessa os problemas, não interessa as adversidades, foi Deus que te chamou, é Ele que te capacita, é Ele que te renova, é Ele que te dá sabedoria. Sabe por quê? Porque Deus não está à procura de pessoas capacitadas, Deus não está à procura de pessoas que já se autodenominam sábias, Deus não está à procura de pessoas que já se autodenominam capacitadas. Imagino Deus entrando numa loja para escolher um vaso, e Ele entra dentro da loja
E o vendedor se aproxima dele e diz assim: o que o senhor quer nesta noite? Eu posso te ajudar? E Deus diz assim: eu quero um vaso, estou à procura de um vaso. E aquele vendedor então começa a levar a Deus nos vasos mais belos, nos vasos mais caros de dentro da loja. Leva Deus ao lugar de ouro e diz assim: olha, tenho aqui um vaso especial para você, um vaso de ouro. Está aqui esse vaso lindo, maravilhoso. Você quer esse vaso? Imagino eu, Deus olhando para ele e dizendo assim: não, eu não quero esse vaso, porque vaso de ouro só serve para enfeitar. Eu quero um vaso mais simples. Então o vendedor leva Deus até um lugar, a Ala das Pratas. Chega até a Ala das Pratas e diz: aqui tem um vaso de prata lindo, serve para você. Deus mais uma vez olha para o vendedor e diz assim: não, eu não quero este vaso, porque vaso de prata também só serve para enfeitar, e com o tempo ele vai ficando escuro. Eu quero um mais simples. O vendedor leva Deus até um lugar, e ali tem um vaso de bronze. E Deus diz para ele mais uma vez: não quero este vaso, ele é muito caro, eu já paguei um preço muito caro, não vale a pena pagar este preço novamente. E ele passeando por entre a loja, ele se depara num cantinho, escondido, num cantinho lá cheio de pó, num cantinho cheio de telha de aranha, num cantinho escondido, um vaso de barro. Ele diz assim: é esse vaso que eu quero, é esse vaso que eu quero para mim. O vendedor olha para ele pasmado e diz: esse vaso, ele está sujo, ele está quebrado, ele tem uma rachadura, ele está todo imundo. Deus diz assim: é esse vaso que eu quero, porque eu não me importo com a aparência, eu me importo com a simplicidade. Aleluia. Deus não está à procura que você está se preocupando com a aparência, com a sua aparência externa. Deus não está à procura de pessoas que entram dentro da igreja e ficam preocupadas com a aparência do teu vizinho. Deus não está à procura de pessoas que olham dentro da igreja se o seu irmão está bem arrumado, se o cabelo do teu vizinho está bem arrumado, se está bem penteado. Não, Deus não está à procura dessas pessoas. Deus está à procura de pessoas simples, de vasos simples,